Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da força do futebol interior crescendo cada vez mais. Agora o Primavera, né, de Indaiatuba, o Capivariano e tantos outros. Boa noite, presidente. Ótima noite. Primeiro, agradecer a presença de vocês, é muito importante para nós. Cara, eu tenho dito que esse aqui é o verdadeiro futebol brasileiro, que infelizmente ele é valorizado por vocês, mas devia ter uma valorização muito maior, porque esses times que estão aqui representando todo o nosso interior, e a gente acompanha, as informações chegam para nós, a gente sabe que eles fazem o trabalho e conquistaram cumprindo os acordos, cumprindo o pagamento de salário, né? Diferentemente, eu tenho dito também que existem alguns triunfos no futebol brasileiro que são verdadeiras derrotas para o futebol, porque são triunfos em que se passa por cima do ser humano, e isso a gente não quer. A gente precisa conscientizar, e eu venho falando já tem alguns anos, que a gente precisa mudar a mentalidade. O futebol brasileiro precisa voltar a ser o que era. A gente está vendo o que está acontecendo em nível internacional, a gente está vendo o que está acontecendo em termos de gestão nacional. A gente precisa, para voltar a ser o que era, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. E precisa ser rigoroso nessa mudança de mentalidade. Porque ainda há um paradoxo, né, que não acontece aqui, porque os clubes que fazem esse futebol, nessas divisões, na A2, na A3, na A4, que vem logo na B, eles fazem catando recurso financeiro. Diferentemente do que está acontecendo nas séries A e B do futebol nacional, que nos últimos anos as receitas aumentaram muito, só que as dívidas quadriplicaram. Ou seja, essa falta de respeito ao ser humano, de uma forma ou de outra, influencia em tudo que a gente está vivendo, né? Então, o que a gente quer é valorizar esse trabalho, valorizar os atletas e seguir nesse trabalho. Presidente, são vários assuntos polêmicos que chamam a atenção no futebol brasileiro. Apostas esportivas, arbitragem, gramado sintético, isso daí prejudica bastante os jogadores. E a que ponto vocês do sindicato podem ajudar? E fala um pouco também pra gente sobre a seleção brasileira, que não vem fazendo uma boa campanha. Tudo isso que vem acontecendo no futebol brasileiro repercute na seleção? Reflete na seleção? Vamos lá, você falou vamos começar. Gramado sintético. Nós não temos, eu acompanho isso, que eu fui vice-presidente do Sindicato Mundial e fui membro de 2 comissões na FIFA. Eu acompanho isso há muito tempo. E eu estudei muito as últimas pesquisas, as últimas análises dos médicos com relação a isso. As lesões não aumentam o número de lesões, o que aumenta é o tipo de lesão, o que muda é o tipo de lesão. Então, o mesmo número de lesão muscular e articular, eles são o mesmo, só que no natural ele é mais um de um lado, na sintética é mais um do outro. Nós não temos ainda uma possibilidade de afirmar que o gramado sintético é ruim para o atleta. Nós não temos essa possibilidade. Porque se tivéssemos, nós já teríamos nos movimentado e termos ido buscar na justiça essa proteção da saúde do atleta. Então nós não temos. Então é um erro, porque a reclamação é que a bola corre mais. Aí, se você vai jogar num gramado natural muito alto, a bola corre menos. Então tem reclamação para todo lado. Essa reclamação a gente não pode se meter. Na arbitragem, é uma questão que também não diz respeito ao sindicato, porque a gente está muito preocupado com a relação de trabalho, com a condição de saúde do atleta, e a gente sente muito pelo que vem acontecendo, né? Evidentemente que o VAR e o aumento de número de câmeras nas transmissões coloca muito o árbitro na berlinda, diferentemente do que era antigamente. Hoje tudo se vê, tem câmera para todo lado, então eu acho até injusto algumas análises da atuação dos árbitros, que eles têm que resolver rápido ali, até mesmo com relação ao VAR, ele tem que ainda resolver rápido, né? Gestão da seleção brasileira. E a seleção brasileira, eu acho que faltaria uma liderança nacional num nível que possa provocar uma mudança. O futebol brasileiro, ele não é só Série A e Série B do Campeonato Nacional, né? Futebol feminino, futebol masculino, junta tudo. Tem o trem do Amapá.
é futebol brasileiro, profissional. Então, assim, estou colocando um exemplo porque o nome chama atenção, mas tem clubes que a gente pouco ouve falar, mas fazem parte do contexto do futebol brasileiro profissional. Então tem que ter alguém para ou incluir definitivamente ou para excluir, ou para criar um outro ranking. E nós não temos, então a gente fica sempre com futebol de mentira, né? Olhar os ataques que os campeonatos regionais sofrem, na verdade, que o Campeonato Paulista sofre, né? Nós somos obrigados a fracionar o número de clubes, colocar em 16 datas, montar o regulamento possível, enquanto outros campeonatos estaduais que mais clube tem 12. Nós temos 16 porque tivemos que diminuir, né? E sobra data para os outros. Então tem que ter uma liderança nacional com coragem de mexer nisso tudo, com inteligência e com coragem. E a gente não tem visto, né? Ainda mais agora, as coisas que nós vimos aí com relação ao que aconteceu na prorrogação, no prolongamento de mandato em nível nacional. Então é isso, se a gente não se mexer, daqui a pouco a Venezuela já está empatando com a gente. Daqui a pouco nós vamos perder feio para a Venezuela. É um demérito? Não, é para mostrar que a gente continua com a qualidade do atleta, que também vem sendo distorcida essa qualidade, vem sendo piorada um pouquinho, porque de fora para dentro a gente precisa de mais organização. Precisa pensar um pouco mais o que está acontecendo, precisa analisar um pouco mais. Não adianta trazer os meninos que jogam na Europa, que eles vivem lá um ambiente, e trazer para um outro ambiente aqui que está desorganizado e cobrar só do atleta. Ele também, evidentemente, que tem a cota de responsabilidade, mas não adianta cobrar só, porque eles vivem ambientes totalmente diferentes. Então precisa de gente com inteligência, que entenda de gestão, entenda de gente e entenda de futebol. E a gente, infelizmente, não tem nesse momento. Bom, entendemos o recado do Rinaldo. Rinaldo, para finalizar da nossa parte, você acha que a SAF é o caminho, é a saída para os times do interior que estão sofrendo cada vez mais? A SAF é um bom caminho, não da forma como ela foi composta, né? Porque essa falta de responsabilidade em assumir toda a dívida, né? Porque essa coisa de ficar empurrando dívida para frente e ficar levando para o judiciário, e pô, no Chapecoense teve um deságio de 85%. Quer dizer, o cara trabalhou, e ainda no Chapecoense, por que esse exemplo? Porque tem as indenizações das famílias dos atletas que morreram. Então, se chega numa condição dessa, eu pelo menos fico com vergonha. Ou seja, né, só para dizer que a legislação ela é feita muito para favorecer clube e para não levar responsabilidade na gestão, nem com relação à SAF. Porque você pega o caso recente aí do último campeão nacional, campeão da Libertadores, foi 9º colocado no Campeonato Carioca. Então, assim, tem alguma coisa errada. Quer dizer, o modelo ainda não é ideal para fazer com que a coisa possa desenvolver e correr tudo bem. Tem coisa errada aí. Mas eu acho que é um caminho. Se der uma lapidada, é um caminho. E sobre esses esquemas de apostas que tem aparecido cada vez mais? Apostas, pouco aqui em São Paulo. Porque a gente já fez mais de 400 palestras. A gente já vem trabalhando a educação dos atletas. Então aqui pouco. Mas e é isso, é educação. É mostrar para os atletas que não dá para participar, como a gente mostra, como eles são abordados, quais são as consequências, educação. Fala um pouco pra gente do trabalho que o sindicato vem fazendo. Tá visitando os clubes, entregando mesa para os jogadores jogarem. O sindicato sempre presente no clube com os atletas, né? O Fute Table foi um presente do sindicato. Para que eles possam... A gente sabe, né, na hora do aquecimento, é uma forma a mais de favorecer o trabalho da categoria. Obrigado, meu. Eu que agradeço.